Outubro de 1957, Antônio trabalhava na madrugada na sua fazenda em seu trator, quando de repente ele foi capturado por essas criaturas aqui. Esse é o caso Antônio Vilas Boas. Provavelmente você já conhece a história do Antônio, que é o caso de abdução mais famoso aqui do Brasil. Todo esse vídeo eu fiz conforme ele explicou em seu relato, que tem disponível no portal Fenômeno bem completo. E sem mais enrolação, vamos para a história. Antônio Vilas Boas, na época, tinha 23 anos e tinha como profissão lavrador em uma fazenda onde ele morava com sua família, na cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais. A fazenda que o Antônio vivia pertencia à família dele, ele tinha 5 irmãos e mais 2 que já tinham falecido. E também morava com seu pai e sua mãe. E todos os seus irmãos homens trabalhavam na fazenda. Local esse que eles possuíam plantações e roçadas e também um trator a gasolina para a aragem da terra. E para fazer esse serviço de aragem, o trabalho era separado em 2 turnos. Durante o dia eles pagavam alguém para fazer e durante a noite o Antônio e seu irmão faziam esse serviço e às vezes revezavam. O primeiro avistamento. De acordo com ele, tudo começou na noite de 5 de outubro de 1957. Nessa noite teve uma festa na casa ali na fazenda, então todos foram dormir um pouco mais tarde. Era por volta das 11 horas, uma noite quente, o Antônio dividia o quarto com o seu irmão, então como estava muito calor, ele decidiu se levantar e abrir a janela. Foi nesse momento que ele viu da janela, no centro do curral, uma luz fluorescente prateada que iluminava todo o chão, como se fosse o farol de um automóvel iluminando tudo por ali. Mas ele não enxergou nenhum objeto, apenas a luz, então o Antônio decidiu acordar o seu irmão para ver aquilo também. O seu irmão levantou e viu também aquela luz, mas como ele era cismado, ele achou melhor que os dois voltassem para a cama. Então o Antônio fechou a janela, eles se deitaram, mas depois de alguns minutos seu irmão já tinha dormido. O Antônio não aguentou de curiosidade, se levantou e foi até a janela novamente. E ele viu lá fora que aquela luz ainda permanecia lá, mas de repente ela começou a vir em direção do seu quarto, em direção da casa. E o Antônio, muito assustado, decidiu fechar a janela de forma bem rápida, porém fez barulho e acabou acordando seu irmão. E agora os dois, na escuridão, viram o quarto ser tomado por aquela luz através das frestas da janela e também das telhas do teto, mas após isso a luz simplesmente apagou. O segundo avistamento. A segunda experiência bizarra que o Antônio teve foi na noite de 15 de outubro de 1957. Nessa noite já se passava das 10 horas, ele não se lembra do horário correto e ele e seu irmão estavam no campo arado trabalhando. Quando de repente eles viram novamente aquela luz muito forte parada do outro lado do campo. Era grande, de acordo com ele, lembrava o tamanho de uma carroça. Ela estava a cerca de 100 metros de altura e tinha uma cor vermelho clara que também iluminava todo o chão. O Antônio chamou seu irmão para que fosse com ele até mais próximo daquela luz, mas o seu irmão ficou com medo e não foi. Porém, quando ele se aproximou dessa luz, ela se movimentou e foi para o outro lado do campo. Então o Antônio foi novamente mais próximo dela e outra vez ela voltou para o local inicial. Eles ficaram fazendo isso cerca de 20 vezes. Até que o Antônio cansou, desistiu e ele e seu irmão voltaram para casa. Mas quando ele olhou para trás, ele viu que aquela luz ainda estava lá como um sol poente e depois ela simplesmente apagou. O terceiro avistamento e a tentativa de fuga. Agora era a data de 15 de outubro de 57, só que dessa vez o Antônio estava trabalhando sozinho naquele mesmo local da noite anterior. Era uma noite de céu limpo, com muitas estrelas, e o Antônio estava arando a terra. E quando foi por volta da 1 da madrugada, o Antônio viu uma estrela vermelha passar no céu. Ela era maior que as outras, com uma luz bem mais intensa. Mas de uma forma inesperada, aquela estrela mudou seu trajeto e começou a vir em direção do Vilas Boas. Ela se aproximava e aumentava o seu tamanho, e dessa vez o Antônio conseguiu ver que se tratava de um objeto ovoide. Mas aquilo se aproximou de forma tão rápida que ele sequer teve tempo de pensar, e em segundos aquilo já estava acima dele e do seu trator. O objeto emitia uma luz vermelho claro e agora estava a cerca de 50 metros de altura dele. Desesperadamente ele pensou em alguma forma de fugir, mas o seu trator andava muito devagar. Ele também pensou em fugir daquilo correndo, mas a terra estava revirada e ele não conseguiria ir tão longe. E outra vez aquele objeto se moveu, voou para frente e ficou a cerca de 15 metros de distância dele. E aquilo começou a descer de forma lenta em direção do solo e foi aí que o Antônio viu que ele tinha várias luzes coloridas e luzes vermelhas na frente. Ele viu perfeitamente o formato da nave e também 3 hastes de metal fluorescente. E também um grande farol dianteiro vermelho. E o topo do objeto, que parecia ser a cúpula, girava de uma forma bem rápida, mas à medida que ele ia descendo, essa cúpula girava mais devagar. E assim que o Antônio percebeu que aquela nave ia pousar, desesperado, ele ligou o seu trator para sair daquele local. Porém, em poucos metros, o trator simplesmente morreu e os faróis se apagaram.
Ele tentou dar partida novamente, mas o veículo não funcionava. E sem pensar, ele saltou para o chão e começou a correr, mas ele deu poucos passos e percebeu que alguém tinha agarrado seu braço. Ele olhou para o lado e percebeu que quem tinha agarrado seu braço era um homem de baixa estatura com uma roupa estranha. O Antônio conseguiu dar um empurrão nesse homem que caiu no chão, então ele iria aproveitar para correr um pouco mais. Porém, ele foi atacado novamente pelas laterais e também pelas costas. O Antônio foi segurado pelos braços, pelas pernas e começou a ser carregado. Ele se debatia e gritava para tentar se desvencilhar daqueles homens, mas eles o seguravam com bastante firmeza. E o Antônio foi levado para a parte de trás daquele objeto, onde uma porta estava aberta e também tinha uma escada. Ele fala que se agarrou várias vezes no corrimão dessa escada para que ele não fosse levado para dentro da nave, mas isso não foi suficiente e agora ele já estava no interior daquela nave. A estranha experiência no interior da nave. Agora o Antônio estava no interior daquela nave. Ele fala que era uma sala pequena, quadrada, com as paredes de um metal bem polido. Uma luz fluorescente vinha do teto através de lâmpadas quadradas. A porta da nave foi fechada e eles obrigaram o Antônio a ficar de pé. Agora dentro da nave tinha 5 desses homens. Todos eles se vestiam de uma forma igual, com um macacão escuro de um tecido grosso, cor cinza com algumas listras pretas. Eles também utilizavam um capacete feito de metal da mesma cor e na altura do nariz tinha algo que parecia ser triangular. Ele conseguia ver apenas os olhos daqueles homens que aparentavam ser bem menores que de um ser humano e para ele eram de cor clara. Mas tinha um vidro na frente que poderia estar distorcendo o que ele estava vendo. Ele acreditou que os olhos desses seres eram de cor azul e eles tinham a cabeça um pouco maior do que um do ser humano. Do capacete também saíam 2 tubos que desciam e eram acoplados na costa. E no peito deles tinha uma espécie de escudo vermelho e uma faixa prateada, o que lembrava ser então uma espécie de uniforme. Todos eles eram da altura do Antônio, apenas um que era mais baixo. Então eles fizeram gestos para que o Antônio os seguisse e como ele ainda estava sendo segurado pelos 2 braços, ele obedeceu. E ele foi levado até uma outra sala, só que essa era maior, que também tinha as paredes de um material liso, polido, que lembrava muito metal. Nessa sala ele viu uma mesa com formato estranha e também banquinhos ao redor. E no meio da sala existia uma coluna de metal que ia do teto até o chão. Ele relata que tudo era feito de um metal branco. E dentro dessa sala ele estava sendo segurado ainda pelos 2 braços e percebeu que eles começaram a conversar. Mas o som que aqueles homens faziam lembrava mais ganidos de animais, então ele não entendia nada do que é que eles estavam falando. E assim que eles pararam de conversar, os 5 homens se voltaram para o Antônio e arrancaram as suas roupas. E novamente o Antônio se debateu protestando contra, mas mesmo assim a sua roupa foi tirada, mas ele disse que não foi machucado. Ele ficou completamente despido e um desses homens se aproximou dele com uma esponja molhada em algo que parecia ser água, porém era mais grosso. O homem passou aquela esponja por todo o seu corpo. Aquele líquido não tinha cheiro, mas lembrava o aspecto de óleo. Porém, quando secou, o seu corpo não ficou engordurado. Agora o Antônio sentia frio, então ele foi conduzido para uma porta por 3 daqueles homens. E acima dessa porta ele viu um letreiro de cor vermelha luminoso com escritas que ele não reconhecia, mas procurou guardar na memória essas letras e esses números, ou esses símbolos. Agora ele estava dentro de uma sala, só que menor, acompanhada desses homens, e um outro homem entrou, trazendo na mão 2 tubos de borracha vermelha. E na ponta foi colocada uma espécie de mangueira com ventosa que foi colocada no seu queixo. O Antônio relatou não sentir dor ou picada de agulha, mas percebeu que sua pele estava sendo sugada. E foi retirado o sangue do seu corpo que encheu esses 2 tubos e depois ele foi deixado nessa sala sozinho novamente. A mulher desconhecida. O Antônio Vilas Boas fala que ficou bastante tempo dentro daquela sala, que não tinha nada, também tinha as paredes bem polidas, e ele só viu ali dentro uma espécie de móvel que lembrava um divã. Então ele resolveu se sentar e começou a sentir um cheiro que o deixava enjoado. O cheiro lembrava o de uma fumaça de panos pintados que estavam sendo queimados, e foi aí que ele percebeu que próximo da altura da sua cabeça, na parede, tinha pequenos buraquinhos que estavam sim saindo uma fumaça. E o cheiro ficou tão forte que o Antônio acabou vomitando bastante, mas após isso, sua respiração melhorou. Mas ele ainda continuava enjoado, mas nesse momento a porta se abriu novamente, mas quem entrou foi uma mulher. Ele se assustou com o que via, pois essa mulher também estava despida, exatamente igual a ele. Ela era loira, com cabelos bem claros, quase brancos, que iam até a altura do pescoço. Ela tinha olhos azuis, grandes, mas não redondos e sim mais alongados. A maçã do seu rosto também era maior, fazendo com que o rosto daquela mulher ficasse bem alargado. E o queixo bem pontudo, dando o aspecto de um rosto mais triangular.
E o restante do corpo ele fala que era bem semelhante a de uma mulher humana. Porém, ela era bem mais baixa que ele. E ela se aproximou do Antônio e por algum motivo que ele não sabe explicar ao certo, ele acabou tendo relações com essa mulher. E ele acredita que isso só tenha acontecido por causa daquele líquido que foi passado em seu corpo. E depois a porta se abriu novamente, 2 homens surgiram e chamaram a mulher. Porém, antes dela sair, ela apontou para sua barriga, depois para o Antônio e depois para a direção do céu. E assim que ela saiu pela porta, entraram mais 2 homens trazendo as suas roupas e fizeram gestos para que ele se vestisse novamente. E então o Antônio foi levado para aquela sala onde tinha aquela mesa estranha. E em cima dessa mesa ele viu um objeto quadrado que lembrava mais um relógio, então o Antônio pensou em pegar aquilo para levar como prova de que tudo tinha acontecido. Mas, ao pegar aquilo da mesa, um dos homens se aproximou e arrancou com violência o objeto das mãos do Antônio. Então ele se afastou e encostou na parede e tentou pegar com as unhas da mão um pouco de metal daquela parede, mas ele não conseguiu, era tudo muito polido. A volta para casa. Então o Antônio ficou bastante tempo dentro dessa sala e depois ele foi levado para aquela outra menor quadrada, aquela sala inicial. E assim que eles chegaram lá, ele percebeu que a porta da nave já estava aberta. Então o Antônio foi levado para o lado de fora, mas antes que ele descesse pelas escadas, um daqueles homens mostrou a ele toda a nave por fora através de uma plataforma que tinha ao redor. Ele viu vários detalhes ali e também percebeu e ouviu que aquela cúpula que girava fazia o barulho de um aspirador de pó. Após isso, ele foi levado novamente para a parte traseira do objeto e o homem fez sinal para que ele descesse pelas escadas. E assim que o Antônio pisou no chão e olhou para cima, aquele homem que estava na plataforma fez um gesto apontando para ele mesmo, depois para a terra e depois para o céu. Então a escada foi recolhida, a porta se fechou e as luzes daquela nave começaram a ficar bem mais fortes. O objeto começou a subir de forma lenta na vertical e os trens de pouso foram recolhidos. Ela se manteve no ar a cerca de 50 metros de altura, depois aquela cúpula começou a girar de forma bem mais rápida e as luzes ficaram bem mais intensas. E em questão de segundos, a nave partiu em velocidade absurda e desapareceu no céu. E quando o Antônio voltou para seu trator, ele percebeu que já eram quase 5:30 da manhã. Ele tinha passado mais de 4 horas dentro daquela nave. Ele viu ali que o seu trator ainda não funcionava, então ele foi dar uma olhada e percebeu que um dos cabos da bateria havia sido retirado. Provavelmente por um daqueles homens para tentar evitar que ele fugisse. E quando enfim chegou em casa, o Antônio decidiu não contar nada para ninguém, apenas para sua mãe. Pois ele já tinha contado para seu pai sobre aquela luz que ele viu no curral, mas o seu pai não acreditou nele e disse que ele estava vendo coisas. Porém, tempo depois, ele viu um artigo de João Martins na revista O Cruzeiro, onde na matéria era solicitado que os leitores comunicassem casos relacionados a discos voadores. E então o Antônio Vilas Boas decidiu enviar uma carta contando todo o ocorrido. E a partir daí ele foi convidado a dar o seu relato de forma mais minuciosa no Rio de Janeiro, onde foram feitas as investigações e o seu caso ficou classificado como autêntico. E o caso do Antônio Vilas Boas ficou sendo a abdução mais conhecida no Brasil e também uma das mais conhecidas no mundo. E esse foi o caso extremamente resumido, eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Se vocês chegaram, deixa nos comentários a palavra Antônio. Aproveita e não esquece de me seguir aqui na plataforma, aqui no perfil tem outros vídeos bem bacanas para vocês estarem assistindo. E também não se esqueça que eu estou com parceria com a Sculpt Art, que produzem luminárias alienígenas bem diferentes para vocês que gostam do tema de ufologia. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto na sua compra.